Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem, queridos alunos? Tudo joinha? Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje já é dia 1º de outubro, né? O mês passou, ó, voando, setembro já acabou, já foi embora. E hoje é a nossa primeira aula do mês de outubro, tá? Seja muito bem-vindo na nossa aula. Hoje conteúdo de EMAI, de ler e escrever, né? Hoje é dia, né, de prestar bastante atenção, de pegar o seu livro aí na sua casa, tirar um tempinho, prestar atenção nas atividades, tá bom? Para conseguir fazer direitinho, tá? Então, seja muito bem-vindo à nossa aula, tá? E para começar a aula de hoje, nós vamos ler mais um pouquinho, né, daquele conto que tá assim super bacana, que a gente tem lido aí várias aulas, que desde lá da página 199, né, o Rouxinol do Imperador, e eu tô lendo cada aula, eu leio um trechinho, porque ele é muito grande esse conto, e para que vocês possam entender também, compreender, a gente vai lendo junto, tá bom? Então vamos lá, Reginaldo, página 202, pra gente dar sequência à nossa leitura. Lembrando a vocês que na última parte que eu li, né, para vocês, lembra, o Rouxinol, o imperador ficou doente, né, ficou de cama, o Rouxinol mecânico, ele deu problema, né, teve que levar no relojoeiro, então ele não podia cantar todos os dias mais, porque senão ele ia estragar definitivamente. Então o tempo passou e o imperador estava de cama, doente e sozinho. Ninguém estava dando muita bola para ele, não. Vamos ler então o trechinho de hoje para ver o que acontece nessa história. Vamos lá? Página 202. Presta atenção aí, lê junto com a professora, tá? Ou presta atenção. Então vamos lá. Em certo momento, o imperador abriu os olhos e viu a morte sentada a seu lado, em seu assustador manto negro, encarando-o silenciosamente. Entendeu que chegara a sua hora e então se virou para o Rouxinol mecânico e sussurrou: cante, suplico-lhe, cante. Quero escutar sua voz mais uma vez, antes de morrer. Mas o Rouxinol permaneceu calado. Não havia ninguém que lhe desse corda, e ele sozinho não podia cantar. De repente, uma melodia muito doce, enternecedora, ressoou nos aposentos. No parapeito da janela estava o Rouxinol verdadeiro. O passarinho soubera da morte inevitável do imperador e viera trazer-lhe seu consolo musical, ainda que sem ouro, brilhantes, safiras e rubis. A morte também se pôs a escutar aquele doce canto, e quando o Rouxinol se calou, pediu para que continuasse. A música se espalhou pelo amplo aposento, e a cada nota o imperador se sentia melhor. Enquanto isso, a Dona Morte foi se afastando devagar. Repouse agora, majestade, disse com carinho o Rouxinol. Amanhã acordará curado. E ficou ali, com seus gorjeios, entoando uma suave canção de ninar. E por hoje eu paro por aqui, né? Aqui no finalzinho da página 202. Que emocionante esse pedaço, hein, pessoal? Que coisa linda. O imperador ali prestes a morrer, né? Querendo ouvir o canto, né? Mas não tinha ninguém ali para dar a corda no Rouxinol mecânico. E quem que aparece do nada?
o verdadeiro, ali na janela, no parapeito da janela, e começa a cantar. E quando ele cantou até a morte, vamos dizer assim, né, gente? Sentido figurado, tá, pessoal? Não é que a morte existe, assim, de verdade, não, tá? Aqui é uma história, é um conto, tá bom? Presta bastante atenção. Vamos supor que a morte aqui é um personagem, tá bom? Então, quando a morte ouviu, até ela ficou assim, deslumbrada com o canto. E aí ele cantou, né? E ela foi se afastando, a morte devagarinho, ela foi embora. E o Rouxinol disse para ele que ele amanheceria curado. E agora, pessoal, será? Então, na próxima aula a gente vai saber, será o final da nossa leitura, tá bom? Que tem só um pedacinho e a gente vai entender toda essa história, né? Fazer uma reflexão de tudo isso que aconteceu. Mas esse pedaço hoje foi muito lindo, hein? Para quem tá acompanhando nas aulas aqui a minha leitura, ó, tenho certeza que até arrepiou, até eu tô arrepiada inteirinha de ler esse pedaço aqui, que foi muito lindo, hein, pessoal? Tá vendo? O Rouxinol não guardou mágoas, não guardou mágoa do imperador, que ele poderia, né, ter ficado triste, porque ele foi trocado por um mecânico, né? Ele poderia nunca mais ter aparecido ali. Mas ele não teve essa atitude, né? Tá vendo? Vai parando aí, vai pensando e tirando as suas conclusões, tá bom? E bora agora pro EMAI, pessoal. Chega de conversa, vamos lá pro EMAI, para matemática, tá bom? Vamos lá, Reginaldo, página. Vamos ver que página. Agora a gente já vai para a unidade 2, tá, pessoal? Dando sequência aí. Unidade 2, página 36. Põe na tela aí para nós, Reginaldo. Página 36, aula de hoje. Para esse conteúdo da aula de hoje, eu vou deixar bem claro aqui. Para vocês fazerem essas atividades dessa sequência, a professora preparou uma lista com o nome dos alunos e as datas de aniversário que eu tinha aqui na minha lista, tá? Só a Júlia, você me perdoa, Júlia, você não entrou nessa lista porque eu não tinha a sua data de aniversário aqui, tá bom? E no dia que eu preparei essa aula, eu não pensei, na verdade, em ter o contato de pedir a sua data de aniversário. Então, só a sua que não entrou aqui, tá? Você me desculpa, tá bom, filho? Não deu tempo. É tudo muito corrido para professora e às vezes não dá tempo. Então, a sua data é a única que não entrou aqui, porque eu não tenho na lista oficial ainda, tá bom? Mas eu sei que você vai entender, eu sei que você vai fazer atividade numa boa, seguindo aqui a lista dos alunos que tem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Sequência 6, presta bastante atenção. Idades e aniversariantes. Então, a gente tem dito aqui, desde o comecinho do EMAI, sobre a importância, gente, dos números na nossa vida. E os números, né, eles estão em tudo. Na aula passada nós falamos do calendário, né, da contagem. E hoje nós vamos focar aqui nas idades dos aniversariantes, nos anos, tá bom? Então vocês vão ver como é importante, né, os números, porque os números eles nos acompanham pela vida inteira. Desde que você nasce, você já tem lá o dia do seu aniversário, o mês do seu aniversário e o ano que você nasceu. Quer dizer, isso acompanha você pro resto da sua vida. Inclusive, quando nós morrermos, nós também teremos o ano, o dia da nossa morte, o mês e o ano, tá? Assim como nasce, né? Todo ser vivo, lembra? Todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, né? E morre. Conosco também é assim. Então, as datas, elas nos acompanham até nisso, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção nessa sequência para a gente conseguir fazer essas atividades, tá? Lembrando que a lista tá aí no WhatsApp, mandei aí no grupo para que vocês consigam fazer essas atividades, tá? Vamos lá, atividade 6.1. Já fizemos listas de aniversariantes com o dia e o mês de nascimento. Agora vamos conhecer o ano de nascimento de cada um de nós, tá? Então, aqui nesse pedacinho, escreva o ano em que você nasceu, você. Então, a resposta pessoal, você vai colocar aqui o ano do seu nascimento, tá?
Agora aqui, 2. Complete o quadro abaixo com os dados obtidos em nossa pesquisa. Então, esses dados estão a professora mandou essa lista, está no WhatsApp, no grupo da sala. Então, olha essa lista para você fazer essa atividade. Aqui está pedindo ano de nascimento e número de alunos. Então, você vai separar os anos de nascimento ali de cada aluno e vai contar. Em 2012 foram tanto, em 2013 tanto, em 2011 tem tantos. Você vai contar a partir da lista, tá bom? Legal. Responda as questões. Aí fez isso aqui, você vai responder. Em que ano nasceram mais alunos na nossa turma? Que ano que foi mais? Foi 2011, 2012 ou 2013? Você vai ter que contar. B. Quantos anos de idade esses alunos completam? Quantos anos de idade esses alunos completam neste ano? Então, neste ano, quem que vai fazer o aniversário? Vai lá na lista e verifica quantos que vão completar, ok? Tudo lá na lista. Atividade 6.2. Então, nessa atividade, pessoal, se nós estivéssemos lá na sala de aula, a gente iria fazer um sorteio com o nome dos alunos para escolher o aluno e escolher o dia, a data do aniversário dele para a gente colocar aqui. Como nós não estamos na sala de aula, a professora fez esse sorteio, eu fiz esse sorteio aqui na minha casa e eu sorteei os alunos que vão aparecer aqui nas atividades, tá bom? E vou mostrar na tela aí para vocês o nome do aluno e as datas de aniversário para você conseguir fazer atividade, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Vamos sortear 2 alunos da nossa turma e escrever a data de nascimento de cada um. Vou mostrar aí na tela agora quem que foi sorteado, tá bom? E a data de nascimento dele. Lá. Presta atenção. Então, eu sorteei a Kathleen, tá? Aqui, ó, a data de nascimento dela, 24/3/2012. E depois saiu o Wallace, dia 20/5/2012. Então, o primeiro exercício você vai fazer com base nesses 2 alunos da turma. Tudo bem? Beleza. Aí, depois que você anotou aí direitinho, agora você vai responder. Quem é o mais velho? A Kathleen ou o Wallace? Como que você sabe disso? Como que você descobriu isso? Como que você calculou isso? Você vai pensar, vai pedir ajuda aí em casa, na sua casa e vai verificar. Observa, gente, o mês faz diferença. Pode ser o mesmo ano, mas um mês faz diferença de quem nasceu primeiro e quem nasceu depois. Presta atenção, tá bom? Número 2, então a professora sorteou mais 2 alunos para fazer essa atividade, tá? Da mesma forma, registra a data de nascimento de outros 2 colegas. Então, eu sorteei aqui no número 2, ó, presta atenção. A Eduarda, tá? Que faz aniversário dia 8/8/2011. E o Bruno, que é a data do nascimento, dia 28/4/2012, tá vendo? Então, foi esses 2 alunos, a partir desses 2 alunos que você vai fazer a resposta dessa atividade. Quem é o mais novo, pessoal? É a Eduardo ou é o Bruno? B, como que você sabe disso? Como que você chegou a essa resposta? Aí você vai colocar direitinho, tá bom? 3, então eu sorteei mais 2 alunos para poder fazer essa atividade, os últimos 2, tá bom? Então, para terminar, eu sorteei mais 2 alunos e a gente vai vocês vão completar aí no livro de vocês, aqui, ó. Saiu a Carol e a Isabelle, tá bom? A Carol, a data de nascimento, dia 25/10/2012. E a Isabelle, dia 7/10/2012, tá? Parece que é igual, né, gente? Só que não é, hein? Presta atenção. Quem é a mais velha, pessoal? É a Isabelle ou é a Carol?
Como que você sabe disso? Olha bem, presta atenção, não é porque elas nasceram no mesmo mês que tem a mesma idade, não, hein? Se liga, presta atenção nessa atividade, tá? Depois você responde aí, tá? Vamos lá, dando continuidade. Atividade 6.3. Você sabe o que é uma tabela? O que é uma tabela, pessoal? Você vai ter que pensar aí na sua casa. Vocês já viram, né? Vários exercícios aqui que tem tabela. O que é? Para que serve a tabela? O que a gente coloca na tabela? Para aí e pensa um pouquinho. Para que tem tabela? Para que ela existe? Ela ajuda em alguma coisa, gente? Vamos parar e vamos pensar um pouquinho? Embaixo aí já tem uma tabela para você olhar e pensar e colocar aqui a sua resposta, tá bom? Depois na correção a professora vai explicar direitinho, senão eu já dou a resposta, aí não tem graça. 2. Observe a tabela abaixo. Qual é o título dessa tabela? Tá vendo, pessoal? Essa tabela ela tem um título. Ela informa para você do que ela tá falando. Então você vai olhar e vai colocar. Que informações precisamos coletar para completar os dados que faltam? Porque aqui, tá vendo a tabela? Ó, ela tá vazia, não tem nada, ó. Tá escrito aqui, mas o que tá faltando aqui, pessoal, pra gente completar? Então, vocês vão responder para mim. E para fazer essa tabela, pessoal, lembrando que vocês vão precisar olhar a lista que a professora mandou no grupo de WhatsApp, tá? Olha a lista para vocês preencherem essa tabela. Quem que faz aniversário em janeiro? Menina, menino, tá vendo? Em fevereiro, vocês vão ter que olhar com muita calma. Em março, em abril, tá? Vai olhar minuciosamente a lista que a professora mandou para poder fazer essa atividade e prestar atenção, senão vai errar, tá bom? Muito bem. Depois que fez a tabela direitinho, responda as questões. A. Quantos alunos nasceram em maio? Você vai colocar. B. E em dezembro, quantos? C. Em que mês há mais aniversariantes? Aí você vai contar, tá? D. Há algum mês sem aniversariantes na sala? Qual? Você vai colocar. E. Em que mês nasceram mais meninas? Você vai olhar só as meninas e marcar. F. Em que mês nasceram mais meninos? Olha e coloca. G. Em que mês nasceram menos meninas? Você vai e coloca. E em que mês nasceram menos meninos? Você olha e coloca. Essa atividade, gente, ela é extrema, ela não é difícil, tá? Mas ela demanda, ela pede a você que você preste muita atenção. Você fazendo essa tabela aqui atrás da página 39 certinho, você não erra. Se você fizer ela certinho, você consegue responder aqui a página 40 sem dificuldade, mas é prestando atenção. Se fizer a atividade meio voando, meio, né, não vai conseguir, tá bom? Presta bastante atenção e pede ajuda para quem tá te acompanhando, tá bom? Pede ajuda porque ela demanda muita atenção, demanda muito, assim, concentração para fazer certinho, tudo bem? Mas eu sei que vocês são capazes, que vocês conseguem, tá bom? Atividade 6.4, vamos lá, da página 41. Descubra em que dia da semana começa o mês de abril deste ano e complete o calendário. Então aqui, pessoal, antes de fazer essa atividade, já pega um calendário novamente, fica com o calendário do seu ladinho, vai lá no mês de abril e completa certinho, igualzinho tá no calendário, você coloca, tá bom? O mês de abril certinho aqui, para você não errar, tá? Depois, número 2, responda as questões. A. Quantos dias tem o mês de abril? Vai lá, coloca. Quantos são os domingos? Coloca. E as quintas-feiras? Coloca. Há algum feriado? Qual? Né? Se tem, você marca. Então, olha no seu calendário, vê se tem. Em quantos dias deste mês não haverá aula?
Presta muita atenção nessa pergunta, porque quando geralmente que a gente não tem aula? São os sábados e os domingos, não é? É. Só que se tiver feriado, você também vai contar o feriado. Então, você vai contar o que dia que não tem aula. Sábado, domingo e os feriados que tiverem nesse mês. Presta atenção, senão você vai errar, tá bom? Vamos lá. Qual que eu parei aqui? F. Em que dia da semana vai começar o mês de maio? Então, você olha lá no finalzinho de abril, que dia da semana terminou, e você vê maio, que dia da semana que começa. Marca aqui, tá bom? Letra G. Roberta vai fazer um curso de chefe de cozinha no final da semana. No final de semana prolongado, com início no sábado e término no dia 21 de abril. Qual a duração e em quantos dias? Qual a duração em dias do curso de Roberta? Então, você pega desde o dia 21, coloca certinho, fazendo as contas certinho, para você ver quantos dias que ela vai ter de curso, tá bom? Vamos lá, última página da atividade de hoje, página 42, atividade 6.5. Mais uma vez, foi feita uma roda de contagem na sala de aula, né? A professora pediu para contar de 1 em 1, a partir do número 54. Mas, agora, em ordem decrescente, registre os 7º próximos números que foram ditos na roda. Então, a ordem decrescente é do maior para o menor. Então, do 54, que é o número, você vai diminuindo, pessoal, essa sequência, ok? De 1 em 1. Número 2. Em seguida, pediu para contar de 5 em 5, a partir do número 20, em ordem crescente, do menor para o maior. Registre os próximos números que foram ditos na roda. Então, a partir do 20, crescendo, pessoal, essa sequência de 5 em 5. Presta atenção. 3. Por último, ela pediu para contar de 5 em 5, em ordem crescente, a partir do número 18. Registre os números. Então, a partir do 18, em ordem crescente, ou seja, esse número vai crescer de quanto em quanto? De 5 em 5, tá bom? Pois na correção eu passo direitinho para vocês, tá? Hoje foi bastante coisa, hein, pessoal? O EMAI hoje foi puxadinho, mas presta bastante atenção que vocês conseguem fazer. Mas na aula de hoje termina aqui, tá? Na página 42. Vamos agora para a página do ler e escrever. Vamos lá. Na página 146. Vamos lá, Reginaldo? Página 146 para eles acompanharem. Como eu falei na aula passada, nós estamos, né, fazendo agora o projeto de cantigas, né, onde nós vamos relembrar as cantigas, né. Na aula passada eu pedi para vocês fazerem uma lista no caderno de atividades, né, lista somente com os nomes das cantigas conhecidas. Aí vocês vão pedir ajuda aí na casa de vocês. Dei algumas dicas, né, das cantigas e tal. Expliquei que as cantigas, né, são aquelas músicas, aquelas letras antigas que tem dança de roda, né? E na minha lista eu dei o exemplo da Ciranda Cirandinha, Dona Baratinha, Caranguejo, Havia uma Barata, Peixe Vivo, Borboletinha, Rosa Juvenil, Marcha Soldado, Capelinha de Melão e Atirei o Pão no Gato. Foi uma das que eu lembrei. Mas tem um monte, gente, tem um monte a mais para nós pesquisarmos. Então, na atividade da aula passada, era para fazer uma lista com o nome dessas cantigas, certo? E na sequência, era para ter feito um bilhete, né, no bilhete aqui no livro, pedindo, falando, olá, tudo bem? Faz a saudação, né? Vocês lembram do bilhete, né? A gente está estudando, nós alunos, estamos estudando o projeto Cantigas, né? Gostaria que vocês nos ajudassem a lembrar, escrever algumas cantigas para nós e tal. Era para fazer o bilhete, belezinha.
E tudo isso por quê? Porque ao final desse estudo que a gente vai fazer aqui no livro, nós já comentamos isso na última aula, eu vou falar de novo, tá? Nós vamos produzir um livrinho ou um caderninho, do jeito que você achar melhor chamar, do projeto Cantigas. Ou seja, você vai escolher as suas cantigas preferidas, vai escrever bonitinho lá no seu caderninho e fazer uma ilustração embaixo, né? Lembra que a professora mostrou para vocês aqui, ó, esse que eu tirei da internet, essa ideia que eu achei muito bonitinho, que quem quiser fazer, eu acho que é muito válido fazer nesse formato, ó, de violãozinho, tá vendo? Aqui é muito simples, gente, com folha ou cartolina mesmo. Você pode recortar, tá bom? Para fazer. E depois dentro, você vai escrevendo, aqui tá digitado, mas não vai ser digitado, tá? Você que vai escrever a sua cantiga que você escolheu e embaixo fazer uma ilustração, tá vendo? Da cantiga, tá? Não é digitado não, vai ser escrito por vocês, tá bom? Aí vocês podem perguntar, mas quantas, professora, eu posso colocar no meu livrinho? Ah, eu acho que no caderninho, pelo menos umas 10, né, gente? Umas 10, senão vai ficar muito pobrezinho, né? Esse caderninho vai ficar muito fininho. Eu acho que umas 10 estaria de bom tamanho, né? Eu mostrei para vocês as ideias, ó. Aqui do Marcha Soldado, ó. Você escreve a cantiga e depois faz um soldado embaixo. Você pode usar dobradura também. Cada um vai usar da sua criatividade, tá bom? Tá vendo, ó? Se não quiser fazer em formato de violãozinho, faz em formato mesmo, de caderninho, de livrinho, né? Pega uma folha assim, ó, você pode dobrar, ó, dobrar assim, ó, e vai fazendo o livrinho, vai dobrando um monte de folha e vai desenhando, tá bom? Mas isso é para fazendo daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouco. Primeiro a gente tá estudando as cantigas, nós estamos relembrando, fazendo exercícios aqui no Ler e Escrever, para que você consiga depois fazer o seu livrinho. A professora vai dar um tempo, vai dar uns dias para vocês fazerem o projeto, o final desse projeto, tá bom? Que vai ser o produto final, que é o livro, esse livrinho que vocês vão produzir. Mas primeiro, para a gente fazer, a gente tem que lembrar, a gente tem que estudar, ver bastante, relembrar as cantigas para a gente poder conseguir fazer, tudo bem? Então hoje, ó, na página 146, vamos lá? Hoje nós estamos vendo, eu vou, aquela leitura, vou fazer para vocês a leitura de uma cantiga de ninar. O que é isso, professora? Cantiga de ninar, né? Você falou de cantiga de roda, né? A de roda que eu já expliquei para vocês, aquelas que tem dança, que tem brincadeira, que pode ter coreografia, né? Que todo mundo dança e tudo mais. A de ninar, pessoal, é assim, ó. As cantigas ou canções de ninar, elas têm origem desconhecida, mas estão presentes em todos os povos do mundo. Provavelmente elas surgiram quando uma mãe desesperada não sabia o que fazer para o seu filho dormir. Então, com a voz materna, músicas calmas, elas cantavam, inventavam canções para poder acalmar os bebês e assim fazer com que eles dormissem, tá bom? Então, as cantigas de ninar são essas musiquinhas mais calmas, mais tranquilas, mais gostosinhas, igual essa daqui, que a gente já estudou, inclusive, no Aprender é Legal, ó. Se essa rua fosse minha, lembra que a professora até cantou um pouquinho? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. É lindinha, né? Não vou cantar inteira, que senão o vídeo fica muito longo. Mas vocês veem que a gente cantando, não é música mais calminha, ela não é mais gostosa, né? E tem também, pessoal, aquelas cantigas que se vocês vão ter que pesquisar mesmo, tem o nana neném, que a cuca vem pegar.
Papai foi à roça, a mamãe foi trabalhar. Não tem aquela? E tem o boi da cara preta, né? Que o pessoal fica até com medo, né? Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Então, todas essas são cantigas de ninar, tá? São cantigas que são lendas folclóricas também, tá bom? E existem outras. Então, a atividade de hoje, da aula de hoje, eu já expliquei para vocês. Então, que fora aquelas cantigas animadas, que a gente canta com alegria e tudo mais, que vocês já pesquisaram na aula passada, existe essas de ninar, que são mais calminhas e mais tranquilas. Então, na atividade de hoje, na atividade 2B, vocês vão aqui organizar as estrofes de uma cantiga, tá? Então, aqui é adaptado, tá vendo? Nesse espaço que tá aqui na página 147, você vai pesquisar uma cantiga de ninar e vai escrever aqui no livro, tá bom? A cantiga que você pesquisou na sua casa, seja que você quiser, tá bom? Então, assim, fica livre, né? A cantiga que você achar que você gostou, você vai escrever aqui na página 147. E na próxima aula a gente vai dar sequência ainda, tá bom? Mas eu já vou adiantando aqui para vocês. Vai aí pensando, matutando como que vai ser o seu livrinho de cantigas. Já pode, é claro, ir pensando como que você vai fazer, como que você vai organizar, tá bom? Mas aí eu já vou meio que adiantando para vocês umas 10 cantigas, tá, pessoal? Escrita por vocês e ilustradas embaixo, com um desenho embaixo relacionado à cantiga. Esse vai ser o projeto, é o produto final, tá bom? Que eu vou ver com muito carinho através das fotos, tá bom? Vou estar colocando na pasta a caderneta de vocês, atividade, vai ficar muito bonito. E você pode presentear alguém também, dar para alguém o seu caderninho, né? Às vezes alguém que você conhece, que se a gente estivesse na escola, muito provavelmente a gente iria presentear o pessoal do primeiro ano, com esse caderninho, né? Que fica muito legal. O segundo ano, como já a maioria já está alfabético, já faz bem certinho. Se nós estivéssemos na escola, nós iríamos fazer esse caderninho e presentear uma turminha do primeiro ano. Vocês iriam dar de presente esse caderninho para eles, porque como eles estão se alfabetizando, a cantiga ajuda muito, né? Mas como nós não estamos na escola, então ou a gente vai ficar com o caderninho ou você pode presentear alguém que você gosta bastante com esse caderninho, tá joia? Vai pensando já, tá? Vai preparando, tá bom? Hoje a professora fica por aqui, né? Deixo um grande abraço, tô com muita saudade. Daqui a pouquinho eu volto com a correção falada, tá bom? Principalmente nas atividades de matemática. E na próxima aula a gente se encontra, falando um pouquinho mais de cantiga, falando um pouquinho mais do projeto e com mais atividades do EMAI. Um grande beijo para vocês. Daqui a pouquinho eu volto com a correção falada, tá? Tchau, tchau! Olá, pessoal, voltando aqui com vocês para a nossa correção da aula de hoje, né? Sequência 6, a correção do EMAI, idades e aniversariantes. Bom, então na primeira atividade era para você colocar, escrever o ano em que você nasceu, certo? Então aí está uma resposta pessoal, certo? E como a professora já falou, que eu vou colocar, né, lá no grupo para vocês verem a data, o nome dos alunos e a data de nascimento de cada um, tá bom? Para vocês fazerem essas atividades. Este quadro era para completar, né, o ano de nascimento dos alunos e o número de alunos, tá? Então, 2011 foi 2012, 23 alunos e 2013, 9 alunos, ok? E embaixo, era para você responder, né? Em que ano nasceram mais alunos na nossa turma? Então, nós contamos lá e foi no ano de 2012, a maioria, tá? Quantos anos de idade esses alunos completariam este ano? Então, a maioria completaria 8 anos. Joia? De acordo com a nossa lista lá.
E na atividade 6.2, né, no primeiro, a professora fez o sorteio de 2 alunos, né, da Kathleen e do Wallace, e coloquei aqui as datas do aniversário, data de nascimento deles, dia, mês e ano, tá? E aí você colocou e depois veio a pergunta: quem é o mais velho? Então, o mais velho seria a Kathleen, porque ela nasceu em março, né? E o Wallace nasceu em maio, então ele nasceu depois. Ok. Como você sabe disso? Como eu acabei de dizer para você, pelo mês, né? A Kathleen nasceu primeiro, o mês de março vem antes do mês de maio, ok? Beleza. No segundo, né? A professora ela fez a escolha, né? O sorteio. Então foi a Eduarda e o Bruno. Mesma coisa, coloquei a data de nascimento dos dois e depois vinha a pergunta: quem é o mais novo? O mais novo é o Bruno, né? Porque o Bruno nasceu em abril, certo? Abril vem antes de agosto. Ótimo, vamos lá. Como você sabe disso? Porque o Bruno, em 2012, né? Ele tem 8 anos e a Eduarda nasceu em 2011. Então, ela nasceu antes, né, pessoal? No ano anterior e ela tem 9 anos. É só fazer a comparação, certo? No próximo, que foi o sorteio que saiu a Carol e a Isabelle, a professora colocou também a data de nascimento das duas e nós fizemos a pergunta: quem é o mais velho? A Isabelle. Por quê? Porque a Isabelle nasceu primeiro, no comecinho do mês de outubro. E a Carol nasceu depois, ela nasceu dia 25, dias depois. Então, ela é mais velha, a Carol, a Isabelle é mais velha por questão de dias, tá bom? Porque o mês é o mesmo e o ano é o mesmo, certo? Então, a gente analisou, tá certinho essas atividades. Vamos seguir então para a próxima. Então, aqui a próxima perguntou: para que serve uma tabela, né? Como eu falei lá no vídeo, uma tabela, pessoal, ela é uma ferramenta para a gente organizar informações, vários tipos de informações, tá bom? E nesta tabela que está abaixo, pediu para dizer qual é o título, tá ali muito claro, ó, aniversariantes da nossa turma, o título é esse, tá bom? E que informações que a gente precisava colocar nessa tabela? Muito simples, o número de aniversariantes, né, de cada mês, o número de meninas e de meninos, de acordo com a lista que eu enviei para vocês no grupo de WhatsApp, vocês fariam essa atividade, tá bom? Teria que olhar aquela lista com muita calma para poder preencher tudo que está aí, tá joia? Confira direitinho, vai dando pausa na sua casa e vai olhando. Tá tudo aí, tá? Eu não vou falar tudo porque senão fica muito longo, eu não consigo. Vamos lá. E aqui eram as perguntas, tá bom? Do A até a pergunta H, você teria que olhar lá naquela tabela para poder responder. Tá todo lá as respostas. E aqui também a professora colocou detalhe por detalhe das respostas, tá bom? É só você observar com calma, ok? Vamos lá. Essa atividade era para você completar o calendário do mês de abril, né? Observe bem que eu coloquei e anotei ali para você dia 10 e dia 21, que foram os 2 feriados que teve neste mês, tá bom? E depois você iria responder ali as perguntas, tá bom? Olhando de acordo com o calendário, tá bom? O meu tempo é curto aqui, eu não posso ler item por item, mas verifique, dê pause com calma e faça a correção na sua casa, ok? Vamos lá, seguindo em frente, né? A última atividade também, você vai olhar com muita calma. No número 1, era para você contar de 1 em 1, tá bom? No número 2, era para você contar de 5 em 5, tá bom? E no número 3, era para você contar de 5 em 5, tá certo? E os números estão todos aí para você conferir e pôr a resposta, tá certo? Isso, sendo o primeiro decrescente, o segundo crescente e o último crescente também, tá bom? Só observa bem essa sequência. Com pausa, com calma, tá?
Vamos lá para o EMAI agora, fazer a correção na página 140. Vamos lá, 144, 146, pessoal. Na página 146, a professora explicou para você, tá bom? Que existem as cantigas de ninar, tá bom? Expliquei as cantigas, lembrei, orientei vocês, tá bom? Que nós estamos estudando esse projeto. E na sequência, na próxima página, veja lá a próxima página. Era para você escolher, é para você, tá? Atividade de hoje, pesquisar e escolher outra cantiga de ninar e organizar as estrofes aí, neste espaço do livro. Lembrando que nós estamos fazendo todas essas atividades do ler e escrever para poder preparar o nosso caderninho, o nosso livrinho, que será o produto final da nossa pesquisa, tá bom? Cantigas, né, de roda, tá? Então, estude, pesquise, leia bastante para que você consiga entender muito bem esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Por hoje eu fico por aqui nas atividades, nas correções faladas. Um grande beijo, tchau, tchau!